Fala galera do YouTube, TecTed Eletrônica, espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa aí, todos vocês. Bem-vindo aos novos inscritos e aos que estão inscritos há mais tempo também. Um abraço, espero que tenham tido uma boa Páscoa. E aqueles que se inscreveram agora também, seja bem-vindo aí. E os novos que também entraram aí, se inscreveram no TecTed, sejam bem-vindos aí. Bom, hoje vamos falar sobre o multivibrador biestável. Então, sem muitas delongas, TecTed Eletrônica, vamos lá. Bom, um dos mais importantes circuitos empregados na técnica de pulso é o multivibrador biestável, também conhecido pelo nome de binário ou Eccles-Jordan, né? Por definição, um circuito biestável é aquele que possui duas condições estáveis, permanecendo numa delas até que um estímulo externo o obrigue a mudar de estado. Assim, como sucede com os outros tipos de multivibradores, o binário contém no seu circuito um ou mais laços de realimentação positiva. Esses laços fazem com que o circuito possa concluir a comutação por si só, após esta ter sido iniciado por um gatilho externo. Os binários transistorizados de circuito convencional podem ser de dois tipos, saturados e não saturados. Isso se refere à condição do transistor que conduz. Além dessas duas classes, os transistores possibilitam um tipo não convencional de circuito. O binário de acoplamento direto, do qual trataremos, de repente aí, outros artigos futuros, durante desse nosso vídeo aqui. A escolha do tipo do circuito, saturado ou não, depende das características que se desejam obter do circuito. O binário saturado apresenta as vantagens de permitir comutar maiores correntes e tornar a amplitude da oscilação de coletor independente da temperatura e do tipo do transistor empregado. Por outro lado, a não saturação dos transistores permite maiores velocidades de comutação, uma vez que não há acúmulo de portadores minoritários na região de base. Entretanto, a atual disponibilidade de transistores com tempo de armazenamento reduzido levou à adoção quase geral dos circuitos, como posso dizer, circuitos saturados. Somente em aplicações críticas, em frequências muito elevadas, é que se empregam binários não saturados, Então, basicamente, um binário transistorizado não difere muito do seu congênito, a válvula, as antigas válvulas. Como se pode observar aqui na nossa figura, vamos chamar de figura 1, nesse circuito a fonte de alimentação EBB proporciona a tensão que polariza a base do transistor além do ponto de corte. Com a adição de uma resistência e de um capacitor, pode-se eliminar a fonte de polarização EBB, o que sem dúvida representa uma vantagem. Por esta razão, circuito como que ilustra na figura 2 a seguir, aqui ó, figura 2, são mais difundidos e nossa análise será feita baseada então nesse tipo aqui. Tá vendo, com a resistência do capacitor foi eliminado o EBB, Hoje a gente pode chamar de VBB, tá? Que a letra aí quer dizer tensão, tá? Seria VBB, mas eu botei EBB, e quer dizer de tensão. Então foi eliminado. Então aqui vai ser usado para a nossa análise. Nesse primeiro aqui, nós estamos vendo aqui um multivibrador biestável com duas baterias. ECC, que pode ser VCC, alimenta os coletores, e o EBB ou VBB proporciona a tensão que mantém no corte um dos transistores, ok? Tá bom? Então, continuando o nosso raciocínio sobre esse circuito aqui, então, agora vamos fazer aqui uma análise do funcionamento, condição estável, inicialmente será feita a análise de binário em condição estável, isso é, com um transistor em corte e outro saturado. O estudo da comutação e dos transientes associados será feito no vídeo mais adiante. A análise de um circuito, como na nossa figura aqui,
figura 2, consiste principalmente na verificação das condições de corte no transistor e saturação no outro. Corte num transistor e saturação no outro. O circuito equivalente do transistor saturado eu mostro na figura a seguir. Tá? Aqui, ó. Um pequeno exemplo aqui no transistor saturado, no exemplo aqui da figura 3. Observe que a base está ligada a uma fonte de tensão E0 através de uma resistência do resistor R0. Os valores dessa tensão e resistência equivalente são, pela fórmula, deixei escrito aqui para não perder tempo, R0 igual a RB vezes R1 mais RC, sobre RB mais R1 mais RC. E E0 igual a RB vezes ECC, ou poderia ser VCC, tá? Sobre R1 mais RB mais RC, tá? Então nós vemos aqui circuito equivalente do transistor saturado de um binário, tá? Tá ok? Então, para que haja, mostrando os dois aqui, para que haja saturação do transistor, é preciso que a base seja mais negativa do que o coletor em termos de tensão, né? Isso é, em termos de tensão, isso é E0 menos IB vezes R0 maior que ECC menos IC vezes RE, vezes RE, tá? Falando de circuito aqui, tá ok? Então, continuando o nosso raciocínio, em termos de corrente, a corrente de base multiplicada pelo fator beta deve ser maior que a corrente de coletor, deve ser maior que a corrente de coletor, né? Ou seja, beta vezes IB maior que IC, tá? Beta IB maior que C, tá? Escrevendo em números, em fórmula, seria isso aqui, ó. Escrever aqui para vocês, seria isso aqui, ó. Beta, a caneta não pegou aqui. Beta e B maior que IC, tá? Combinando-se as equações, né, a equação aqui acima aqui, resulta a condição necessária para a saturação, né? Resulta a condição necessária para a equação, tá? Essa equação, né, como eu falei, a combinação, combinando essa equação que eu mostrei, que é esse aqui de cima, resulta a condição necessária para a saturação, que segundo a forma, né, ditando aqui de cabeça, seria beta menos 1 vezes RC vezes RB menos R1 menos RB vezes RB, maior que beta mais 1 vezes RE vezes R1 mais RE, RC, quer dizer, perdão, né? Seria a fórmula, né? Vou escrever aqui. Então, escrevendo aqui para vocês, beta menos 1 vezes RC vezes RB menos R1 vezes RB, maior que beta mais 1 vezes RE vezes R1 mais RC, tá? Então, combinando essa equação, né, daqui, resulta a condição necessária para a saturação, com essa fórmula aqui, a fórmula 1, vamos chamar de fórmula 1, tá? Como a expressão aqui, acima, apresenta numerosas incógnitas, deve-se atribuir valores arbitrariamente escolhidos a todos menos uma, calculando então o valor desta última. Em geral, calcule-se o valor das resistências de base RB1 e RB2 em função dos outros valores com auxílio da fórmula a seguir, tá? Que é esse aqui. RB maior que
beta mais 1 vezes RE vezes R1 mais RC sobre beta menos 1 vezes RC menos R1. Essa é a fórmula 2. Ok? Vamos chamar de fórmula 2. Está aqui de lá a fórmula 1 e essa é a fórmula 2. Guarda bem. Nota-se que a expressão aqui somente poderá ser utilizada quando beta menos 1 e RC né? Beta menos 1 RC for maior que R1. A segunda condição necessária para garantir a estabilidade do binário é que o transistor T2 esteja em corte, tá? T2 esteja em corte. Isso ocorrerá se a tensão entre a base e o emissor de T1 for nula ou a base for mais positiva que o emissor. De acordo com o circuito equivalente da figura 4, aqui ó, deve-se ter VB igual ou menor que zero. Se supusermos que a tensão entre coletor e emissor de T2 seja nula, quando esse transistor se encontra saturado, torna-se evidente que a tensão do emissor de T1, ligado ao emissor de T2, também será igual à tensão de coletor do transistor saturado. Essa tensão é dada pela fórmula V2 igual a RE vezes ECC sobre RE mais RC2. Por outro lado, a tensão da base de T1 é igual ao produto de RB1 pela corrente de corte na base, IE0, ou seja, VB1 igual a RB1 vezes IE0. Portanto, a condição de corte mostrando aqui para vocês, a condição de corte é VB1 menor que VC2, ou seja, IC0 vezes RB1 menor que RE vezes ECC sobre RE mais RC2, tá? Resolvendo para RB1, resulta que devemos ter RB1 menor que RE sobre RE mais RC2 vezes ECC sobre IC0. Essa é a fórmula 3, tá? Então, continuando o nosso raciocínio, portanto a equação 2 nos fornece o valor mínimo para RB, né? A equação 2, né, nos oferece aqui, ó, a equação 2 nos fornece o valor mínimo para RB, né? Enquanto que o 3, a equação 3, permite conhecer o valor máximo. Combinando as duas, pode-se escolher a resistência de base, certo? Exemplo, a título ilustrativo, tá? A título ilustrativo. Computaremos o seguinte: qual o valor de RB1 e RB2 para garantir a estabilidade do circuito mostrado na figura que eu vou mostrar a seguir para vocês, na figura 5, a seguir para vocês. Aqui, nossa figura 5, tá? A título ilustrativo, tá? Né? Computaremos qual o valor de RB1 e RB2 para garantir a estabilidade do circuito mostrado na figura 5. A tensão da fonte é igual a menos 12 volts, né? E utiliza-se transistores, vou botar um transistor antigo aqui, o AC71, com a seguinte característica: beta de 50 e IC0 igual a 150 microampere. Do circuito obtemos os seguintes dados então. Menos EBB igual a menos 12 volts, tá? RC de 2K ômega, R1 igual a 20K, tá? E RE de 1K, estou de emissor. Inicialmente devemos verificar se é possível usar a fórmula 2, o que requer
se tenha B menos 1 vezes RE maior que R1, né? Corrigindo, né? Inicialmente devemos verificar se é possível usar a fórmula 2, o que requer se tenha B beta menos 1 vezes RC maior que R1, tá? Corrigindo a informação. Substituindo pelos valores numéricos, vem 49 vezes 2K vezes 49 vezes 2K maior que 20K, tá? Portanto, a fórmula 2 pode ser aplicada nesse caso. De acordo com esta, temos o seguinte, tá? De acordo com esta, temos o seguinte: RB maior que 50, que é o do beta, né? Mais 1 vezes 1K vezes 20K mais 2K sobre 50 menos 1 vezes 2K menos 20K, que é igual a 14,4K. A resistência de RB deverá, pois, ser superior a este valor, a fim de garantir a saturação do transistor que conduz, certo? Por outro lado, RB não deve ultrapassar o valor calculado de acordo com a fórmula 3, né? De acordo com a fórmula 3, que é RB menor que 1K sobre 1K mais 2K vezes 12 sobre 0,0001, que é igual a 26,6K ômega, tá? Que é igual a 0,6K ômega. A resistência de RB deverá, ou melhor, de acordo com o que nós já vimos aqui no cálculo, tendo esse raciocínio, escolhe-se, portanto, RB igual a 20K, né? Escolhe, portanto, RB igual a 20K. Valor esse que proporciona uma boa margem de segurança em ambos os sentidos. A tensão de coletor no transistor saturado será igual a menos 12 vezes 1K sobre 1K mais 2K, que é igual a menos 4 volts. No transistor cortado, o coletor estará evidentemente a tensão da bateria, ou seja, menos 12 volts. Portanto, a oscilação da tensão no coletor é igual a 8 volts neste circuito, né? 12 volts nesse circuito, tá? Então, nós estamos vendo aqui o seguinte: nesse circuito que nós temos um circuito binário com valores típicos para o exemplo que a gente está dando, né? O exemplo numérico que a gente está dando aí em cima. Agora, uma análise transitória. Os transientes associados com a comutação variam segundo o tipo de gatilhamento usado. O gatilho, por sua vez, pode ser aplicado tanto ao transistor em corte como ao saturado. Geralmente é preferível aplicá-lo ao transistor que está conduzindo, pois a função base emissor da unidade em corte está inversamente polarizado. Esse potencial de polarização precisará ser superado pelo gatilho antes que a computação possa se iniciar, né? E, além disso, deve-se considerar que é preciso certo tempo para a difusão dos portadores dentro da base, o que acarreta um atraso adicional entre a aplicação do pulso e a mudança de estado. Por outro lado, como não há polarização a ser superada na junção base-emissor do transistor ligado, menos tempo será necessário para levá-lo ao corte, né? Também, como já foi visto, um transistor saturado leva certo tempo para reagir a uma tensão aplicada à sua base, em virtude do tempo de armazenamento, do excesso de portadores da base. Para o cálculo desse efeito, convém adotar um ponto de vista algo diverso do tradicional, encarando o transistor como um dispositivo controlado pela carga elétrica na base. Essa carga, evidentemente, ecoa-se pela junção e pela resistência ligada à base, sendo necessária uma corrente de base para compensar essas perdas. Num transistor saturado, a carga acumulada na região de base é muito maior do que sob condições normais de funcionamento. Para conseguir levar esse transistor ao corte, é preciso neutralizar esta carga o mais rápido possível.
Essa neutralização se consegue injetando na base uma carga eletrônica aproximadamente igual à que existe na base, porém de polaridade oposta a esta última. Os componentes que fornecem essas cargas eletrônicas neutralizadoras são os capacitores de comutação C1, né? Vamos chamar, né, capacitor de neutralização C1. Nós temos aqui C1, né? Certo? Então, o capacitor de neutralização C1. A carga que os capacitores de comutação são capazes de fornecer à base depende da sua capacidade e da amplitude de pulso do gatilho, de acordo com a equação Q igual a C vezes E, né? Ou melhor, Q igual a C vezes E, onde Q é a carga em Coulomb, C é a capacidade em Farad e E é a tensão em volts, né? Ou seja, é o Q igual a C vezes E, tá? Quando os binários são ligados em série, pode-se considerar a amplitude do gatilho como sendo 1,5 ou 1/3 da oscilação da tensão de coletor. Por outro lado, a carga de base pode ser avaliada de modo aproximado com auxílio da seguinte expressão: QB igual a 1,22 IC sobre 2π vezes Fá, tá? Onde o IC é a corrente de base, tá ok? É a corrente de base, o IC, certo? É a corrente de base. E esse Fá é a frequência de corte do transistor em configuração de base comum. Então, quer dizer, a fórmula nos dá o valor da carga de base quando o transistor não está saturado. Em condições de saturação, a carga na base pode ser até 10 vezes maior do que na condução normal. Portanto, o cálculo dos valores de C1 torna-se quase impossível com o binário saturado. As fórmulas servem como orientação geral. O valor definitivo dos capacitores de comutação deve ser determinada experimentalmente com auxílio de um osciloscópio adequado, tá? Com exemplo ilustrativo, vamos calcular o valor dos capacitores de comutação no circuito da figura 6, que eu mostro a seguir, tá? Aqui. Figura 6, tá? Que utiliza o transistor 2N525 com frequência de corte igual a 2,5 megaciclos segundos, tá? A corrente de coletor é facilmente calculada, supondo-se que o transistor saturado seja um curto-circuito virtual. Bastará então dividir a tensão da bateria de 25 volts pela resistência total entre esta e a terra, né? Obtendo-se IC igual a 25 sobre 2.200 mais 220, que é igual a 10 mA aproximadamente. Então, podemos agora calcular a carga elétrica na base, né? QB igual a 1,22 vezes 10 vezes 10 a terceira potência negativa sobre 2π vezes 2,5 vezes 10 a sexta potência, tá? Portanto, QB igual a 0,8 vezes 10 a nona potência negativa de Coulomb, tá? Supondo que a amplitude do gatilho seja igual a 10 volts, podemos calcular a capacidade, que é C igual a Q sobre E, tá? Ou seja, C igual a 0,8 vezes 10 a nona potência negativa sobre 10, que é igual a 0,08 vezes 10 a nona potência negativa de microfarad, tá? Que é igual, então, podemos arredondar para C igual a 80 picofarad. Bom, na realidade o transistor está saturado e a carga na base é maior, requerendo, pois, uma capacidade de comutação proporcionalmente mais elevada. No caso presente, o valor final do capacitor usado foi de 220 picofarad, né? O final usado foi de 220 picofarad. Passemos agora a examinar a influência desse capacitor no tempo de recuperação do binário. Os capacitores de comutação deverão estar totalmente carregados antes da aplicação de um novo gatilho. Se este não for o caso, o resultado será equivalente a uma redução na amplitude do gatilho. O transistor saturado antes da comutação fica em corte após esta e apresenta resistência elevada a corte de carga do capacitor. Em contraposição, o capacitor ligado à base do transistor em corte após a transição pode carregar mais rapidamente devido à existência de caminhos de baixa resistência.
A maior constante de tempo corresponderá, pois, ao capacitor ligado à base do transistor inicialmente saturado. Seu valor é dado pela fórmula aqui, gama, né, igual a C1 R1 vezes RE mais RB, em parênteses aqui, sobre R1 mais RE mais RB, tá? Agora o encaminhamento do gatilho, né? Encaminhamento do gatilho. Já foi mencionado que o gatilho deve ser aplicado de preferência ao transistor que conduz. Como os binários possuem geralmente uma única entrada, é preciso encaminhar o pulso de gatilho até a base do transistor saturado, evitando sua dispersão pelo restante do circuito. Este encaminhamento poderá ser feito por meio de capacitores, resistência ou diodos. Ou diodos isoladamente, né? Ou combinados entre si. O melhor tipo de encaminhamento é aquele obtido por meio de diodos, pois estes possuem resistência elevadíssima no sentido inverso e proporcionando um bloqueio eficientíssimo para os sinais indesejáveis. Ao passo que no sentido direto constituem curto-circuito, né, virtuais, né, uma chave fechada. Um circuito bastante usado na prática é o que emprega diodo, está na figura 7 que eu vou mostrar a seguir para vocês, né? O gatilho usado nesse caso possui polaridade positiva, tá? Então vamos ver aqui. Então vemos aí a figura, né? Polaridade positiva, figura 7, né? Pegando uma figura aqui. Suponhamos que o transistor T2 esteja saturado, tá? E T1 esteja em corte. Nessas condições, a extremidade superior da resistência RC2 será mais negativa do que a extremidade inferior, né? Será mais negativa do que a extremidade inferior, tá? Isso faz com que o diodo D2 fique polarizado inversamente. Por outro lado, o diodo ligado ao coletor do transistor em corte D1 tem o cátodo e o ânodo ao mesmo potencial. Ao ser aplicado um gatilho positivo, D1 conduz e transfere o sinal ao coletor do transistor T1, né? Conduz e transfere o sinal ao coletor do transistor T1, de onde passa através de C1 e R1 a base de T2. Como o gatilho é positivo, diminui a corrente no transistor saturado. O aumento de tensão negativa no respectivo coletor é acoplado à base de T1, fazendo com que este comece a conduzir. Daí em diante o ciclo completa-se automaticamente. Enquanto a amplitude do pulso não exceder a tensão entre o coletor do transistor saturado e a fonte, né, o pulso de gatilho não poderá ser transferido ao coletor desse transistor. Vê-se, pois, que os diodos não apenas isolam o circuito de gatilhamento, mas também encaminham os pulsos de gatilho de modo a fazer com que o binário mude de condição, tá? É isso aí, um vídeo agora um pouco demorado, né? Falando sobre aí sobre os circuitos aí, é um flip-flop, né? Biestável aí, né? Multivibrador biestável com transistores, tá? TecTed Eletrônica, espero ter gostado aí. Dê um joinha aí, né? Deixa um comentário, qualquer coisa, né? Espero que tenha tido uma boa Páscoa, né? Eu tentei postar na Páscoa, mas não deu. Mas já estou dando aqui meu abraço aí aos novos inscritos, sejam bem-vindos, muito obrigado. Deus abençoe vocês e todas as suas famílias, né? E vamos em frente aí, vamos tomar cuidado aí com essa epidemia aí, que Deus quiser já vai ter uma cura, vai ter uma solução, uma vacina que deixa todo mundo imune, né? Essa doença aí, a gente poder voltar à nossa vida normal. Essa aí, TecTed Eletrônica, né? Com mais um vídeo para vocês, né? Antes tarde do que nunca, né? E agradecendo a vocês aí por estar se inscrevendo, aos que inscreveram mais tempo, aos membros do meu grupo e ao que se inscreveram agora, o mais recente, que entraram no grupo aí. Muito obrigado, TecTed Eletrônica, e até a próxima. E vamos estudar, gente. Vamos deixar de ser curioso, vamos deixar de fazer a mesma coisa, vamos sair da zona de conforto, vamos aproveitar a sua habilidade e agora se especializar. Vamos estudar.
Vamos se reciclar na eletrônica básica, estudar a básica de semicondutores, estudar análise de circuitos, né? Estudar a eletrônica digital, que hoje é necessário, tá? Para de ficar empurrando com a barriga, de ficar correndo atrás de receita de bolo. Vamos estudar. Isso aí, Tec de Eletrônica, até a próxima.